Fala, galera do terceiro ano, tudo bem? Então, hoje nós já iniciamos o nosso livro de português, mas com ortografia. Hoje nós vamos fazer a matéria português e nós vamos começar a matéria registrando as emoções. Registro das emoções é tudo que a gente sente, como que a gente registra isso, como que a gente grava nossos momentos, né? E quando falamos de emoções, nada melhor que relembrar a festa de aniversário, né? A festa de aniversário é uma data que tem muitas emoções. São muitas emoções, nós estamos junto com os amigos, recebemos abraços, felicitações, não é? E nesse capítulo, nessa unidade, nós vamos falar sobre nossas emoções do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Falando sobre relato de emoção, nós vamos falar agora sobre diário. Alguém já ouviu falar em diário? Alguém tem diário, costuma usar diário? Já leu um diário? Então, os diários são pessoais, é uma forma de guardar os acontecimentos que não queremos esquecer. Esses registros costumam ser lidos apenas por quem escreve, ou seja, é uma coisa confidencial, uma coisa pessoal, que é um segredo que a gente guarda para a gente mesmo. Aqui, nós temos um exemplo na página 4 de um trecho de um diário de uma menina que, muito antigo, de 1984. E tem uma parte do diário dela. Vamos ler junto? Estou, essa semana, presa em casa, com o joelho ferido e inflamado, de uma queda de cavalo. Ela caiu de cavalo. Eu tenho sofrido muito, não pela ferida do joelho, mas pela prisão em casa. Relata muito o que a gente está vivendo agora, né, pessoal? Ainda mais no campo. Como é horrível ficar presa num rancho, sabendo que tem tanta coisa para a gente fazer. Quando eu penso que podia estar no córrego pescando, ou até mesmo, o córrego é um rio, tá, pessoal? Para quem não sabe. Ou até mesmo atrás de fruta no mato. Dos ninhos de passarinho, armando arapuca, que são armadilhas, e tudo. Em que, em vez disso, eu estou num rancho pequeno, vendo Renato e Nhonho lá fora aproveitando. Nem sei mesmo o que eu sinto. Na página 5, nós vamos continuar lendo o diário. Se eu soubesse escrever, até mesmo podia escrever um livro grande, tão compridos têm sido os meus dias, agora para mim. Mamãe diz que eu mereci esse castigo, para não mais virar menino homem, que é o que ela estava em cima do cavalo. Foi mesmo um castigo. Tudo que meus irmãos fazem, eu invejo. E eu quero fazer, não sossego. É porque ela desobedeceu, né? Foi imitar os irmãos e não sabia andar de cavalo e acabou se machucando e ficou presa dentro de casa. E aí ela decidiu escrever para poder não ficar tão entediante, né? O que a gente poderia fazer, porque nós estamos nesse momento. Agora nós vamos fazer um jogo rápido interpretando o que a gente acabou de ler. Número 1. No gênero textual diário, o relato é feito sempre em primeira pessoa. Primeira pessoa, pessoal, é eu. Eu sou a primeira pessoa, né? Quando nós estamos falando em nós mesmos, nós estamos referindo à primeira pessoa, não é verdade? Por que isso acontece? Alguém sabe? Aconteceu isso no relato dela porque geralmente quem escreve o diário é a própria pessoa. Por isso que foi feito tudo na primeira pessoa. Então, a resposta do número 1 fica: em diários, os acontecimentos são registrados por quem escreve. Geralmente, em diário é feito na primeira pessoa, sempre falando eu, porque o próprio dono de diário escreve sobre ele, sobre o dia dele. Por isso que é sempre feito na primeira pessoa, não é? Porque a primeira pessoa somos nós, eu. Quando fazemos um texto nos referindo a nós mesmos, sempre estamos nos referindo à primeira pessoa. Número 2. A indicação da data é importante em diários, pois, com o passar do tempo, é possível rever os registros em determinado momento. Quando Helena fez o diário dos acontecimentos,
Quando Helena fez o diário dos acontecimentos que você leu? Ó, lá na frente do nosso texto tem a data, que foi sábado, dia 30 de dezembro de 1894. Vamos escrever? Então, nós já vimos lá, foi sábado, dia 30 de setembro de 1984. Número 3. Por que Helena estava presa em casa? Alguém lembra, gente? Por que a Helena estava presa em casa? Porque ela caiu do cavalo e feriu o joelho, não é mesmo? Muito bem para quem respondeu isso. Número 4. Faça a associação dos acontecimentos e dos sentimentos registrados por Helena em seu diário. Marque A para acontecimento e S para sentimentos. Primeira, estou essa semana presa em casa. Isso é um sentimento ou acontecimento, gente? Muito bem para quem falou que é um acontecimento. Tenho sofrido muito. Sentimento ou acontecimento? Muito bem para quem falou em sentimento. Como é horrível ficar presa no rancho. Ficar horrível é um sentimento. Muito bem. Estou vendo Renato e Nhonho lá fora aproveitando. Isso é um acontecimento. Então, ficou ASSA. Muito bem. Agora, nós vamos prestar atenção, porque essa parte aqui é importante. Em diários, é possível usar a linguagem formal ou a linguagem coloquial. No texto escrito por Helena, a linguagem é mais formal ou coloquial? Explique a sua resposta. Vamos entender, pessoal. Linguagem formal. A tia voltou no texto para dar exemplo de linguagem formal. Linguagem formal é quando tudo está dentro da gramática, tudo está dentro da linguagem gramatical correta, que obedece às regras da gramática. Aqui, no diário dela, ela escreveu tudo certinho, com todos os pontos, com linguagem, bem formal, queda, arranjo, com vírgula, início, meio e fim. Então, nós podemos dizer que todo o trecho que nós acabamos de ler é formal, não é verdade? Formal porque está tudo dentro da regra, tudo dentro do jeito que a regra gramatical pede, ok? Então, é formal, pois... Então, a resposta ficou formal, pois obedece regras gramaticais. Quando obedecemos todas as regras gramaticais, acentuações, pontuações, nós falamos em uma linguagem formal, né? Agora nós vamos ler um relato que tem uma linguagem informal e vocês vão conseguir perceber a diferença. Vamos lá? Relatos de faz de conta. 10 de outubro. Companheiríssimo diário. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando de tanta coisa. Quando Romeu chegou em casa, era desse tamanhinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos, para ficar quietinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois, fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita, uma peça de teatro de Shakespeare. Ih, será que é assim que se escreve? Eu sei, ele não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um charme. Então, pessoal, quando a gente lê esse texto, nós percebemos que a linguagem é mais como nós falamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso, nós podemos dizer que essa linguagem é coloquial, que linguagem coloquial é a mesma coisa que linguagem formal. Entenderam? Então, é bem diferente do diário da Helena, que a linguagem era formal, era uma linguagem mais sofisticada, um pouco mais difícil de ser escrita. Já a linguagem coloquial já é coisas que nós falamos no nosso dia a dia. Então, é mais fácil de escrever e mais fácil de ler, ok? Agora, na página 7, de acordo com o que a gente acabou de ler, vamos fazer um jogo rápido. Número 1.
Como diários não costumam ser escritos para um leitor específico, o relato pode ser destinado ao próprio diário, como se ele fosse um amigo ou um confidente. Assim, utiliza um vocativo. De que modo a Julieta chama esse diário? Então, pessoal, vamos entender outra palavrinha aqui. Essa palavra é o vocativo. Quando falamos assim, utiliza-se um vocativo, é a mesma coisa de dizer que utiliza-se um nome. Qual é o nome que o diário, que o escritor deu àquele diário? Vamos voltar aqui, ó. Companheiríssimo diário, ou seja, pelo diário ser companheiro, ele deu nome a companheiríssimo diário. Então, vamos escrever lá? Então, a resposta é companheiríssimo diário. Número 2. A escrita de um diário apresenta característica específica, ou seja, todo diário, né, tem o quê? Qual a data do registro de Julieta? Alguém sabe? Alguém lembra? Vamos olhar lá. Dia 10 de outubro. Muito bem, para quem colocou. O principal motivo de Julieta ter escrito nessa data foi registrar um acontecimento ou um sentimento. Explique sua resposta. Foi para poder registrar um acontecimento da vida dela ou um sentimento? Vamos ver? Ó, hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando de tanta coisa, então foi um acontecimento, que foi o aniversário do Romeu, que era o gatinho da Julieta, né? Então, a resposta ficou um acontecimento, porque era aniversário do gatinho. Foi por isso que ela escreveu naquele dia, foi por conta de um acontecimento. Número 3. O diário de Julieta apresenta o mesmo nível de linguagem que o diário de Helena? Explique sua resposta e copie um texto para comprovar. Então, o que vocês acham? O que a tia já explicou? É a mesma coisa do diário da Helena? Não, porque aqui o diário de Julieta apresenta uma linguagem coloquial, que é a mesma coisa que informal. Por quê, tia? Porque é do jeito que a gente fala no nosso dia a dia. Então, apresenta a mesma coisa? Não. Então, ó, aonde apresenta exemplo que é uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, aqui, ó. Era deste tamanho, não é? Que é uma linguagem do jeito que nós falamos no nosso dia a dia, não é formal. Ele dormia na minha cama enroladinho. Também é uma linguagem informal, que é coloquial, não é verdade? Sendo assim, o número 3 ficou. Não, porque é utilizado uma linguagem coloquial. Como exemplo, era deste tamanho. Ok? Então, a linguagem formal é aquela linguagem que obedece todas as regras gramaticais, não é verdade? Que usa todas as situações e não usam palavras que usamos no nosso dia a dia. E a linguagem coloquial, que é a mesma coisa que a informal, é uma linguagem, são textos escritos com palavras que nós usamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos ficar por aqui, pois nós já fizemos a página 7, 8 e 9 ontem em ortografia. E hoje nós vamos fazer a 4, 5, 6 e 7, ok? Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.